Isso. Todos nós aqui temos a alegria do Senhor na nossa vida, amém? Amém. E bom é que a gente pode expressar essa alegria através da música, através das palmas, através da dança. Então que hoje a gente possa fazer tudo isso, porque o Senhor está aqui, amém? Quando a noite fria cair sobre mim, na, 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 e num deserto eu me encontrar, me ver cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir. Sei que o teu fogo cairá sobre mim. Sei que o teu fogo cairá sobre mim e me levará em te confiar, e me levará em te confiar. Então eu direi, oh, abre-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em tua presença. Então eu direi, oh, abre-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em tua presença. Por isso eu pulo na presença do Rei. Por isso eu danço na presença do Rei. Por isso eu grito na presença do Rei. Por isso eu vou na presença do Rei. Quando a noite fria cair sobre mim, e num deserto eu me encontrar, me ver cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir. Eu sei que o teu fogo cairá sobre mim. Sei que o teu fogo cairá sobre mim e me levará em te confiar, e me levará em te confiar. Então eu direi, oh, abre-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em tua presença. Então eu direi, oh, abre-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em tua presença. Por isso eu pulo na presença do Rei. Por isso eu danço na presença do Rei. Por isso eu grito na presença do Rei. Por isso eu vou na presença do Rei. Então eu direi, oh, abre-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em tua presença. Então eu direi, oh, abre-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em tua presença. Por isso eu pulo na presença do Rei. Por isso eu danço na presença do Rei. Por isso eu grito na presença do Rei. Por isso eu vou na presença do Rei. Aleluia.
Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Realmente tem motivo para a gente celebrar, para a gente estar demonstrando nossa alegria na presença do Senhor. Esse Deus que muitas vezes permite que algumas situações aconteçam na nossa vida, para que a gente tenha uma experiência mais profunda com Ele, para que a gente realmente declare e viva uma experiência de dependência do Senhor. Muitas vezes, Deus está mais perto do que a gente imagina, mesmo quando a gente acha que Deus está longe, no momento de um problema, de uma luta. Ele está junto com a gente, Ele está colado com a gente, Ele está perto da gente, para que a gente possa sentir realmente o cuidado dEle, para que a gente possa soltar o cabo da nau, para que a gente possa andar sobre as águas, para que a gente possa andar com o mar aberto e pisar no solo seco. Deus proporciona situações como essa e traz para nós a vitória, e traz para nós a bênção, e traz para nós a resposta, o refrigério, e traz a providência, e mostra que Ele é Deus. Porque se não fossem situações como essa, como que nós experimentaríamos o milagre? O que seria o milagre se não fosse uma interferência sobrenatural de Deus numa situação que não tem saída, que não tem solução? Numa situação que parece que não vai dar certo. Uma situação que a gente fala, olha, acabaram todas as minhas forças, todas as minhas disposições e alternativas, eu não tenho mais o que fazer. Quantas vezes Deus, então, permite? E vou dizer para você, na infinita misericórdia dEle, Ele permite. Ele não permite isso para nos punir, ou para dar uma lição na gente, ou para dizer, tá vendo? Eu te falei. Não. Deus tem um desejo de abençoar a minha vida e a sua vida, quando nós totalmente, efetivamente dependemos dEle. Quando nós deixamos Ele fazer o milagre. Eu não sei qual é a sua realidade, eu não sei o que você passa, não sei o seu dia de hoje, mas talvez você esteja cercado pelo exército de Faraó, talvez você esteja diante de um mar intransponível, talvez você esteja passando por uma situação difícil, talvez você esteja nesse momento para experimentar a providência de Deus, o milagre de Deus. E como Ele costuma dizer, caminha, marcha, continua andando, continua confiando. Esse Deus que simplesmente faz o mar abrir, esse Deus que simplesmente faz as circunstâncias serem mudadas, esse Deus quer falar no seu coração hoje e te dar a resposta, seja ela qual for. Seja ela qual for a resposta na sua vida, na sua história, para mostrar o milagre, para mostrar o poder, para mostrar a misericórdia dEle, Ele quer falar aí no seu coração. Eu vou dizer para você, é uma resposta que normalmente vai contra a nossa natureza, porque é um milagre. Contra as nossas alternativas, porque Ele é o Deus que faz o impossível. Mas se você estiver aberto a essa voz de Deus, Ele vai realizar. Ele está aí dentro, Ele está no seu coração. Ele está aí dentro para fazer, para completar, para realizar uma obra hoje. Então não se fecha essa voz, se abra essa voz. Deixa Deus falar com você. Deixa Deus trabalhar nessa verdade. Deixa essa alegria do cantar, do dançar e do pular ser real por uma celebração de vitória, uma celebração do milagre de Deus. Deixa Ele fazer hoje. Abre seu coração para isso. Abre seu coração para o impossível. Para você, mas possível para Deus. Abre seu coração para o milagre, segundo os seus olhos, mas para Deus, uma expressão de amor, uma expressão de providência, de cuidado. Eu quero orar com você agora, e junto com você eu quero ouvir aquilo que Deus vai falar no nosso coração, aquilo que Deus fala no seu, que fala no meu, eu quero ouvir. Quero ouvir essa voz de Deus, essa resposta, esse marche, esse vem para andar sobre as águas, esse creia e verás a glória. Seja qual for a resposta, mas que ela venha na medida
Porque Deus sabe exatamente o tamanho da sua dor, da sua luta, da sua dificuldade, da sua dúvida. Ele sabe. Deixa Ele responder agora. Feche seus olhos. Senhor Deus, nós estamos diante do Senhor, Pai, diante da Tua grandeza, nesse momento em que nós nos voltamos para a Tua verdade, nos voltamos para a Tua providência, para o Teu milagre, para o Teu cuidado. Nós, ó Deus, reconhecemos que o Senhor é Deus sobre todas as coisas. E é verdade, Deus, que situações difíceis, adversas, às vezes nos espantam. Pai, nós confessamos aqui que muitas vezes nós questionamos se o Senhor realmente estava ali, se o Senhor realmente estava cuidando, mas quando nós passamos, nós reconhecemos realmente que o Senhor estava. E o Senhor sabia mais do que a gente conseguia enxergar, e o Senhor fazia além do que a gente conseguia pedir, e o Senhor honrou, Pai, porque o Senhor é o Deus fiel, o Deus perfeito, honrou a Tua palavra, as Tuas promessas, a Tua verdade. Ó Deus, nós temos experimentado isso, Pai. E nessa manhã, mais uma vez, nós queremos mais do Senhor. Nós queremos, ó Deus, independente do lugar que a gente está, independente da situação que a gente passa, nós queremos a interferência do Senhor, o Teu milagre. Nós abrimos o nosso coração para serem envolvidos por essa certeza, para sermos envolvidos por essa convicção, que nos irá mover, que nos levará, que nos trará a vitória, que nos conduzirá a um lugar de descanso, ao lugar do renovo, ao lugar da bênção. Ó Deus, em nome de Jesus, fala com a gente hoje, que a gente possa sentir acima de tudo, que o Senhor está junto com a gente, que a gente possa sentir e confiar que o Senhor está dirigindo, dominando, conduzindo todas as coisas, que nós possamos, ó Deus, pela fé, Deus, que a gente possa passar entre o mar aberto, já celebrando, já cantando, já louvando, já adorando, porque sabemos que o Senhor fará, Deus, sabemos que o Senhor irá completar a obra, que seja hoje, Deus, o início da nossa jornada, da nossa caminhada de celebração, de gratidão, pela fé e por aquilo que o Senhor já está fazendo, por respostas que o Senhor trará hoje aos corações, por portas que o Senhor abrirá ainda hoje, por direções que o Senhor nos dará hoje, pela providência sobrenatural, por esse milagre, Deus, nós queremos hoje celebrar. Então, Deus, nos conduz a esse lugar, nos leva, Pai, nos leva a essa celebração, a essa comemoração, essa certeza, essa convicção, que a bênção do Senhor esteja sobre nós nessa manhã, que sejamos, ó Deus, aqueles que proclamam com os lábios o amor que sentimos ao Senhor, a gratidão que nós temos, que sejamos nós, ó Deus, verdadeiros adoradores, esses que estão aqui, aqueles que à distância também estão na Tua presença, não importa o lugar físico, importa o lugar espiritual. Nos conectamos com o Senhor, ó Deus, nos ligamos ao Senhor, nos unimos pelo Teu Espírito. Que a bênção do Senhor venha sobre nós, que o Senhor nos dirija, que o Senhor nos livre do mal, que o Senhor nos dê o melhor, Pai, nessa manhã, porque nós dependemos totalmente do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Celebrai com júbilo ao Senhor, Ele é o Rei de toda a terra, não há outro como nosso Deus, Ele é o poderoso da terra. E celebrai com júbilo ao Senhor, Ele é o Rei de toda a terra, não há nada como nosso Deus. Ele é poderoso na terra, Ele é forte, poderoso, não há outro como Ele. Deus em guerra, Deus em fogo, não há outro como Ele. Jeová, Shalom, Jeová, Rafa, Jeová, Jireh, Jeová, Nissi, Shalom, Rafa, Jireh, Jeová, Nissi, Jeová, Shalom, Jeová, Rafa, Jeová, Jireh, Jeová, Nissi, Jeová, Shalom, Jeová, Rafa, Jeová, Jireh, Jeová, Nissi.
celebrai com júbilo ao Senhor. Ele é o Rei de toda a terra, não há outro como nosso Deus. Ele é poderoso na terra. Celebrai com júbilo ao Senhor. Ele é o Rei de toda a terra, não há outro como nosso Deus. Ele é poderoso na terra, Ele é forte, poderoso, não há outro como Ele. Deus de guerra, Deus de fogo, não há outro como Ele. Jeová Shalom, Jeová Rafa, Jeová Jireh, Jeová Nissi. Shalom, Rafa, Jireh, Jeová Nissi. Jeová Shalom, Jeová Rafa, Jeová Jireh, Jeová Nissi. Jeová Shalom, Jeová Rafa, Jeová Jireh, Jeová Nissi. Amém. Como é bom poder celebrar esse Deus que vence as batalhas por nós. Amém? Nosso amigo Santo Espírito, vinha aquecer os corações. Vim com fogo e todo teu poder. Vim manifestar os teus sinais. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Nosso amigo Santo Espírito,
Nós desejamos, Senhor, Teu soprar. Continua falando, Deus, nos nossos corações. E faz de novo, Senhor, essa obra, Senhor. Faz de novo, Pai. Nós clamamos, Pai. Nós queremos mais o Senhor. Nós queremos nos render mais ao Senhor. Vem, Espírito. Mostra os Teus sinais aqui. Toca nos corações. Vem curar as feridas. Vem nos ungir. Vem nos batizar, Senhor, com o Teu fogo. Nós cremos nesse fogo. Nós cremos no Teu poder aqui, Senhor. Vem fazer de novo, Pai. O Teu povo clama-te mais uma vez de novo. Faz de novo. O Teu povo clama-te. Faz de novo. Faz de novo. O Teu povo clama-te. Amém, Senhor. Amém. Aleluia. Esse Deus que tem feito grandes coisas, esse Deus que tem cuidado de nós todos os dias, esse Deus que tem demonstrado o seu amor e o seu poder continuamente na nossa história. É o Deus que cuida da minha casa, que cuida da sua casa, o Deus que sustenta a gente de todas as formas, o Deus que tem nos livrado do mal, tem nos dado saúde. Eu quero orar com você diante dessa verdade e na sequência já oraremos entregando os nossos dízimos e ofertas. Mas eu convido você a ter esse coração voltado para a gratidão, reconhecendo a providência de Deus, o cuidado de Deus. Feche seus olhos agora. Sua casa está diante do Senhor, a sua família está diante desse Deus Todo-Poderoso. Pai, nós reconhecemos, como declaramos aqui, Deus, que nós dependemos do Senhor. Reconhecemos que o Senhor faz mais do que nós pedimos e pensamos, porque o Senhor sabe aquilo que nós precisamos. O Senhor conhece as nossas limitações e o Senhor releva, Deus, as nossas limitações. E quando o Senhor olha, Pai, para as nossas falhas, para os nossos erros, o Teu Espírito insiste em nos orientar, em nos exortar, em nos corrigir, para que a gente se alinhe com o Teu plano, com a Tua vontade, com a Tua verdade. Entendemos tudo isso, Deus, como uma obra de amor na nossa vida, como uma obra da Tua misericórdia, do Teu cuidado. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos abençoado de todas as formas, suprido as nossas necessidades. O Senhor tem trazido, Pai, saúde para nós. O Senhor tem trazido esperança aos nossos corações. O Senhor tem feito, Deus, com que os nossos olhos encontrem a Tua face, a Tua resposta, a Tua direção. E mesmo, Deus, naquele momento em que nós sequer sabemos como falar com o Senhor, naquele momento que nos falta a palavra, Teu Espírito ainda se move dentro de nós, olhando para toda a nossa dor, e se cumpre a Tua palavra que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Deus, nós somos gratos por tudo isso. Somos gratos, Pai, por estar na Tua casa e temos a oportunidade de falar da Tua verdade, de ouvir a Tua palavra, de adorar ao Senhor. Num tempo, Deus, em que o inimigo tem se levantado para calar a voz da igreja, num tempo em que o inimigo tem arquitetado para destruir as famílias, num tempo em que o inimigo tem
infiltrado com os seus valores, com os seus projetos, para enfraquecer a tua obra. O Senhor, Pai, pela tua infinita misericórdia, tem nos sustentado. O Senhor tem nos dado a oportunidade de nos reunirmos, ó Deus, de falarmos, de ouvirmos, de pregarmos, de vivermos, de proclamarmos a nossa fé, de falarmos das tuas verdades e defendermos, ó Deus, a tua palavra. Somos gratos por isso, Senhor. Somos gratos porque o Senhor tem nos preparado, Deus, nos preparado dia após dia para permanecermos firmes e fiéis. O Senhor tem trabalhado no nosso coração para que nosso coração realmente se volte para o Senhor. O Senhor tem trabalhado nos nossos ouvidos para que a gente ouça a verdade, possa discernir no meio de tanto barulho, de tanto volume, discernir a tua palavra. O Senhor tem trabalhado, Deus, nos nossos olhos para que a gente possa enxergar além daquilo que aparece, além daquilo que é visto, que a gente possa enxergar pela fé, Pai. O Senhor tem falado conosco, o Senhor tem trabalhado conosco. O Senhor tem nos dado discernimento, por esse mover sobrenatural do Teu Espírito em nós, para que a gente possa escolher certo. Deus, tantas providências do Senhor, que não se resumem a uma interferência apenas, a um milagre, mas um cuidado contínuo de um Pai. Obrigado, Deus. Obrigado por toda essa verdade. Obrigado, Pai, porque cada casa aqui tem sido visitada continuamente pelo Teu Espírito, pelos Teus anjos. Os lares aqui, ó Deus, têm sido visitados pela Tua verdade. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor continue trabalhando, Pai, nessas vidas, que o Senhor continue cuidando de cada um aqui. Que o Senhor continue sustentando, Pai, as nossas histórias, as nossas vidas. Somos gratos, ó Deus. Somos gratos pelo sustento material, somos gratos, ó Deus, pela porta de emprego, somos gratos pela saúde, pelo livramento. E ao entregarmos diante do Senhor também nossos dízimos e ofertas, nosso coração, Deus, se volta para essa dependência que nós temos do Senhor. Nos alegramos, ó Pai, nos alegramos de ser o Senhor que guarda, o Senhor que sustenta, o Senhor que faz. Recebe, Pai, aquilo que já foi colocado diante do Senhor, de alguma forma que chegou ao cofre da Tua casa, aquilo que é depositado aqui, Pai, que esteja diante do Senhor. Que esteja, Deus, diante do Teu poder, da Tua misericórdia, que seja uma declaração, um testemunho da dependência do Senhor, que o inimigo seja vencido em todas as casas, em todo aquele propósito de assolar, de abater, de roubar a esperança, que ele seja vencido completamente em nome de Jesus. Que a bênção do Senhor, Pai, que o cuidado do Senhor, a esperança que transborda no nosso coração seja a marca desse povo. O Senhor é Deus que cuida de cada um. Nós te louvamos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Se alguém tem dízimo e oferta, fique à vontade para levar o gasofilácio. Convido a igreja a se assentar. Uma alegria a gente poder estar junto aqui nessa manhã, crendo no cuidado, na misericórdia, na providência de Deus. Deus tem realmente nos livrado do mal, tem nos sustentado. A gente está tendo a oportunidade de ter o culto todo domingo pela manhã. Temos a escola bíblica. Em alguns momentos a gente mistura uma coisa com a outra, né? Mas é tudo bênção de Deus e a gente está aí junto. E isso tem sido muito bom. E nós estamos com uma série de atividades online, como a gente tem anunciado. Nós estamos ajustando, inclusive, algumas atividades, porque nós temos até alguns horários coincidentes, ou datas, né, dias da semana coincidentes para algumas atividades, então nós estamos dando uma ajustada. Então, por exemplo, amanhã nós temos célula de jovens, mas também temos amanhã o clamor pelos filhos, que era na quarta-feira, estamos trazendo para segunda-feira, e imaginando que a maioria dos filhos estão nos jovens, então a maioria dos pais, né, pode estar clamando pelos filhos, ainda que a gente vai ajustar a questão dos horários,
mas nós vamos ter as duas atividades a princípio na segunda-feira, porque terça-feira nós temos os guerreiros de oração. Aliás, é um grupo aberto para todas as pessoas da igreja, né? Não estarem participando em oração, estar online em oração, estar inclusive orando junto, né? Ministrando, dirigindo as orações. É um tempo muito, muito importante. E se você puder estar junto, com certeza vai ser uma bênção para você. Na quarta-feira, nós vamos retomar uma atividade presencial, que é o estudo do capa a capa. O Mauro está retomando essa atividade agora a partir dessa quarta-feira, dia 1º, às 8 horas. É uma atividade então presencial, vai estar aqui na igreja. É o estudo que ele já tinha iniciado antes da pandemia, interrompeu por causa das restrições e agora está retomando. Então é tempo de você, que você quiser participar desse estudo. É um estudo literalmente de capa a capa. É um estudo bem amplo, são mais de, não sei, 100, 150 aulas, não sei quantas aulas que está dividido, mas deve ser mais do que isso. Mas é uma oportunidade de você estar olhando a Bíblia, então, de capa a capa. A ideia é ministrar essas aulas com uma possibilidade de você estar interagindo, de você estar argumentando, estar aprendendo. Então, também não é um resumão, ainda que, mesmo que sejam 200, 300 aulas, não é suficiente para um estudo aprofundado, mas com certeza vai levar você a um conhecimento muito bom a respeito da palavra de Deus. Então você é convidado para estar aí. Essa atividade presencial, então uma das atividades da semana que nós estamos retomando presencial, então é o capa a capa de quarta-feira às 8 horas. Quinta-feira nós temos o culto online. Estamos tendo esse momento de edificação, de fortalecimento. Quinta-feira às 20 horas. Então, o culto online. Então, nós estamos retomando a primeira atividade presencial durante a semana, estamos retomando. Então, é o capa a capa, as outras ainda permanecem online. Nós continuamos com as atividades online. O que eu queria é que você considerasse a possibilidade de estar envolvido nessas atividades. Principalmente, essas atividades que você pode, eventualmente, estar fazendo da sua casa. Porque às vezes você elimina o tempo de locomoção e consegue, então, estar ali junto. Imagina que você vai fazer o Guerreiros de Oração. Eu vou dizer para você que você está liberado para fazer o Guerreiros de Oração de pijama. Então, não vai ser desrespeito, não vai ser falta de reverência nenhuma. Então, você pode estar participando. Né? Por que não participar? Por que não estar ali em oração? Suas orações da madrugada, tenho certeza que você não põe terno e gravata. Né? Então, é com aquele estilinho mesmo que você faz a sua oração da madrugada. Então, por que não, né, no Guerreiro de Oração, você participar? Se você considerar que você não tem tempo de locomoção, você pode se dedicar àquele instante de oração, de clamor, e Deus, com certeza, estará fortalecendo você. Não é só por isso, né? Não é só pelo fortalecimento, por aquilo que você vai receber, mas é um tempo para você clamar, um tempo para você interceder, e Deus usar a sua vida, abençoar a sua vida. Então esteja junto, o quanto você puder estar junto. A gente está num tempo bastante complexo, de uma pulverização de informações, né? As informações, elas correm muito rápido e elas viralizam, né? Usando o termo do momento. Então, nós estamos sendo bombardeados por uma série de informações e de ações e de conceitos que vão contra a palavra de Deus. Se você não estiver alinhado com a palavra de Deus, a própria Bíblia já alertava que nós seríamos meninos levados por um vento de doutrina. Ou seja, se nós não tivermos fortalecidos, edificados e entendendo que a igreja promove isso, como diz lá a carta de Paulo, que a igreja é responsável por isso, nós vamos ser então levados, nós vamos ser conduzidos e vamos ser de alguma forma enganados. Então esteja fortalecido na verdade, né? Busque realmente a verdade. O que você puder fazer, faça nesse tempo. Tenha certeza que é um investimento na firmeza da sua fé, é um investimento para a eternidade, um investimento diante dos dias que virão, das situações que virão. Nós temos que estar alicerçados e Deus não só vai nos dar o entendimento, mas nos encherá de paz, nos encherá de esperança e nós seremos tratados emocionalmente para passar por esse tempo. Deus está com a gente. Amém?
Quero ler um texto com vocês para a gente conversar aqui. 1 de João, capítulo 2, versículo de 15 a 17. Primeira de João 2, versículo de 15 a 17. Diz assim o texto: Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Quero orar com você, só mais um instante, feche seus olhos, só um minutinho. Deus, nós nos colocamos aqui, cada um, Pai, cada um que está aqui, nós estamos diante da Tua Palavra, diante de tudo que foi cantado, que foi ensinado na escola bíblica, diante de tudo que foi ministrado de alguma forma, das orações que nós fizemos, ou seja, Deus, diante do Teu Espírito, nós estamos agora e pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor trabalhe no nosso coração nessa manhã, que o Senhor nos instrua, que o Senhor nos prepare, que o Senhor, Pai, nos corrija se a nossa jornada estiver fora do Teu plano. Que o Senhor, Pai, faça desse momento um momento proveitoso, a despeito da limitação do homem que fala, o Teu Espírito que fala ao coração, e é isso que nós queremos, ó Deus, é isso que nos importa. Então que o Senhor faça essa obra exclusiva dentro de nós, só o Senhor, Pai, em nome de Jesus, amém. Esse texto aqui de João traz uma alternância ou um contraste de amores. Ele apresenta para nós uma orientação sobre algo que seria o alvo, o objeto, o objetivo, o foco do nosso amor. E nesse contraste, nessa comparação, ele deixa claro, traz aqui no próprio texto, que nós, então, dirigimos o nosso amor para as coisas. Nós, então, temos um domínio sobre o amor. O amor que sai de nós. A palavra, quando nos ensina a amar os outros, ensina a amar as pessoas que estão perto, as pessoas da nossa casa, os amigos, aqueles que estão longe e até mesmo os inimigos. Ou seja, isso não é voluntário, ou melhor, isso não é de uma forma inspirada, do nada, não, aquilo é voluntário, é decidido, é algo que eu escolho fazer. Porque naturalmente a gente se levanta contra, ou a gente tem uma certa distância, uma certa repulsa daqueles que nos ferem. E a palavra diz então, ame, mostrando que é uma decisão minha, eu escolho. Eu decido então o que eu vou amar, eu decido quem eu vou amar, e esse chamado para nós amarmos todas as pessoas é um chamado de nós nos alinharmos com o modelo de Cristo que morreu por todos, com o modelo de Deus que amou o mundo de tal maneira, e o mundo não é esse mundo aqui que está anunciado aqui, mas o mundo, as pessoas do mundo, amou de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, esse amor é um amor dirigido, é um amor de disposição. É um amor que tem uma direção, que sai de mim e chega em algum lugar. E aí, então, quando João diz aqui, ele fala, olha, não ameis o mundo, nem as coisas que estão no mundo. Ou seja, não dirija o seu amor, não conduza o seu amor, não alimente o seu amor, não fortaleça, não vincule o seu amor com as coisas que estão no mundo. Porque se alguém, ele diz, amar o mundo, ou seja, estiver com o seu coração voltado para as coisas do mundo, o amor do Pai não está nele, ou o amor ao Pai, como diz algumas outras versões, não está nele. E aí mostra para nós, então, essa diferença gritante, definitiva, entre alvo de dois amores.
eu posso amar, então, a possibilidade de amar o mundo e as coisas que estão no mundo, ou amar a Deus. E parece, então, pelo texto, que realmente é uma opção que eu vou ter que excluir a outra. Porque diz aqui, não diz para nós, ame o mundo, mas ame também a Deus. Não. Diz, não ame o mundo, porque se você tiver um amor voltado para o mundo, o amor do Pai não está nele, ou seja, é uma escolha, ou um ou outro. Não dá para eu misturar as duas coisas. Não dá para eu equilibrar as duas coisas. Algumas pessoas podem dizer, mas tudo que é extremo é demais, tudo que é exagerado é nocivo. E eu digo para você que o que diz aqui realmente é de sermos integral, completo, exagerado, absoluto, completamente voltado para Deus e não para o mundo. Só essa expressão aqui já faz a gente pensar aonde está o nosso coração, consequentemente onde está o nosso tesouro, como diz a palavra de Deus. Aonde nós estamos depositando a nossa alegria. E é interessante a gente pensar que quando fala do mundo, não está falando de algo que não esteja debaixo de uma criação de Deus. Porque diz aqui para nós, não ame o mundo nem as coisas que estão no mundo. Ou seja, não ame o mundo, o modelo mundano, nem as coisas, nem aquilo que está, nem aquilo que de alguma forma você pode pegar, tocar e ter nesse mundo. Mas ame a Deus. E João ainda continua dizendo, por que isso? Por que ele está dizendo isso? Ele diz, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ou seja, tudo aquilo que de alguma forma tenta ligar você ao mundo, tudo aquilo que de alguma forma tenta colocar você como o grande admirador e amante desse mundo, provém do próprio mundo. É uma tentação que vem do mundo. É algo que vem do mundo, seja a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, ela emerge do mundo. É como se fosse um aroma do mundo, como se fosse um cheiro do mundo, como se fosse um brilho desse mundo. Algo que é do mundo e tenta nos envolver. E diz que isso não procede de Deus. Não procede do Pai, mas do próprio mundo. Ainda então que Deus tenha feito todas as coisas, Deus tenha criado todas as coisas, que Ele seja aquele que gerou todas as coisas, Ele gerou com um determinado propósito, com um porquê. Ele gerou com um objetivo, e não com o objetivo de ser adorado, não com o objetivo de ser idolatrado, não com o objetivo de concorrer com Ele. E o que João está dizendo é justamente isso, olha, não se volte para isso, nem para o mundo, nem para as coisas que estão no mundo. Porque tudo isso que te liga às coisas do mundo não procede de Deus. Mesmo que Deus tenha feito todas as coisas. E isso é tão verdadeiro que aí ele mostra o quanto que essas coisas duram. Quando ele diz, ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. E aí, então, ele dá um checkmate para nós quando ele diz, bom, se você quiser entender isso, vamos falar sobre durabilidade das coisas, porque todas essas coisas acabam, perecem, ficam sem graça, se vão, se destrói, o mundo em si passa, mas existe um Deus que é eterno e o convite é, você quer ser eterno, estar com Ele? Você quer ficar com Ele? Você quer ficar com esse porque você ama esse, ou você quer ficar com esse mundo que vai embora, que se destrói, que se aniquila? Quando ele coloca isso para nós, então, ele traz uma expressão que é a expressão que eu vou me basear aqui para a gente conversar hoje. Quando ele diz aqui, porém aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Aquele que então faz a vontade de Deus. E aí a gente vai entender, mas fazer a vontade de Deus não me permite, então, amar o mundo? Não. Não me permite amar o mundo, nem as coisas que estão no mundo.
E aí a gente vai começar a entender, mas então eu tenho que fazer a vontade de Deus. E o que é então essa vontade de Deus? Como que eu me alinho à vontade de Deus? Como que eu cumpro a vontade de Deus? Como que eu entendo a vontade de Deus? A ponto da palavra de Deus dizer, lá em Mateus 7, 21, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Quando Jesus diz isso, Ele está dizendo, olha, não basta dizer que é Senhor e não ser efetivamente Senhor. Porque aquele que faz a vontade de alguém, então se torna servo de alguém. E tem aquele então como Senhor. Então não adianta dizer Senhor e não fazer a vontade. Não é suficiente dizer Senhor, ou seja, somente falar e não se alinhar com a vontade. Não é suficiente falar Senhor, então se declarar como servo e não ser aquele efetivamente servo. Então diz aqui o Senhor Jesus, aquele que faz a vontade de meu Pai. A vontade de Deus, que não é uma vontade da nossa carne. Então eu quero conversar com vocês justamente sobre a gente se alinhar, a gente estar junto com essa vontade, a gente fazer efetivamente a vontade, a gente entender um pouco isso. Baseado, olhando para esses versículos aqui, a gente poder se posicionar, uma vez que a vontade, ou fazer a vontade, é uma decisão minha, do mesmo jeito que diz lá no texto, que o amor, eu deveria dirigir ele para Deus, e não para as coisas do mundo, e isso é a minha ação. Mas como que eu vou fazer a vontade de Deus se eu tenho outra vontade? Se eu tenho outro desejo? Se o meu desejo é diferente? Se o meu querer é diferente? Quero primeiro entender, junto com você aqui, falando sobre isso, entender um pouco dessa soberania de Deus. Porque algumas pessoas questionam por que Deus permite algumas coisas, por que Deus deixa fazer algumas coisas, por que Deus não interfere em algumas situações, por que Deus não muda algumas coisas. Eu quero me voltar então para o início, para a criação do homem. Olhando aqui em Gênesis 1, 26, você não precisa abrir, é um texto bastante conhecido, eu vou ler uma parte aqui do texto, que fala um pouco da criação, e nós vamos entender essa soberania de Deus, esse Deus que criou todas as coisas, esse Deus que fez todas as coisas, esse Deus que é Senhor então sobre todas as coisas. E onde está essa soberania, então, desse Deus? Gênesis 1, 26 diz assim, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Mas lá à frente, no versículo 31, diz assim, viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom, houve tarde e manhã, o sexto dia. Deus, quando faz então todas as coisas, e por último ele faz o homem mais uma vez, Deus olha para todas as coisas criadas e diz, isso aqui está bom. Ou seja, Deus se agrada com aquilo que ele fez. Deus se agrada com aquilo que ele construiu, com aquilo que ele trouxe à existência. Deus criou as coisas do nada, pelo poder da sua palavra, pelo poder que há nele, ele criou todas as coisas, e quando ele faz aquilo, ele faz algo, conclui aquela obra e diz, isso está bom. Ou seja, nesse momento, isso é bom. Tudo aquilo que ele fez, como diz o texto, tudo aquilo que ele fizera, eis que era muito bom, quando ele se refere ao homem. Todas as coisas eram boas, mas o homem era muito bom. Aquilo que Deus fez, então, era excelente. E Deus traz, então, uma característica para o homem, características dele mesmo, ele coloca ali no homem, quando diz o texto, que ele naquele conselho da Trindade, ele diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A nossa semelhança, então nós teríamos então a marca nossa no homem, e isso está ótimo, isso está bom, isso está perfeito. Foi o plano de Deus, perfeito.
E aí então Deus, fazendo o homem dessa forma, olhando para tudo isso, construindo o homem, Deus agora pega esse homem, essa construção, essa coroa da criação, e coloca com um propósito. Ou seja, tudo aquilo que ele tinha feito, mais uma vez, todo o passado estava bom, e agora aquele homem teria um propósito. A partir daqui, esse homem teria uma direção. A partir daqui não era mais Deus fazendo, Deus criando, mas Deus agora dirigindo, orientando. Gênesis 2,15 diz assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Ou seja, colocou ele ali para quê? Para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que comeres, certamente morrerás. E aí então, nesse momento, o homem é colocado naquele lugar com um propósito, que era cultivar aquele jardim, que era cuidar daquele jardim, um propósito que era de multiplicação, que era de ser fecundo, de encher a terra. E ele recebe então uma orientação, e naquele momento que ele recebe uma orientação, ele tem agora a capacidade, está com ele uma autorização para fazer ou não a vontade de Deus. Porque até aquele momento, enquanto todas as coisas foram criadas, Deus simplesmente foi criando até o momento da criação do homem. Ele criou, no entanto, algumas características diferentes do próprio Deus estavam no homem, e deu para ele então a capacidade de escolher, quando ele fala: olha, você tem agora diante de você a bênção e a maldição. Você tem agora diante de você todas as coisas que você pode comer, todas as árvores do jardim você pode comer livremente, mas essa árvore aqui do conhecimento do bem e do mal você não coma, porque se você comer você vai morrer. Deus não tirou a árvore. Deus deixou a árvore. Deus não deixou a árvore e não avisou. Deus não deixou só aquela árvore. Deus não deixou a árvore do conhecimento do bem e do mal e mais uma árvore só. A árvore da vida. Não, ele deixou todas. Ele só falou: essa daqui você não come. Ou seja, tem uma só, uma única. Algo que eu coloco para você como um teste da sua obediência, fazer a minha vontade. E quando Deus faz isso, claramente, poderia o homem então pecar, e foi o que aconteceu. Poderia o homem então não fazer a vontade de Deus. Ele tinha a chance de decidir. E mais uma vez, é bom lembrar isso, que o homem é o único ser que tem essa capacidade de ir contra a vontade de Deus. O único ser que tem essa decisão de fazer ou não a vontade de Deus. E aqui, nesse cenário, nós sabemos que o homem decidiu não fazer. Não fazer a vontade de Deus. E aí, como Deus já tinha falado, se você não fizer isso, se você comer dessa árvore, você vai morrer. O homem morre por causa disso. E aí eu quero entender com você que existe essa soberania de Deus. Por que para a gente entender isso? Porque Deus criou todas as coisas com um propósito. E a hora que alguém, na criação de Deus, saiu do propósito, da vontade de Deus, o que Deus fez? Deus falou: olha, essa é a minha vontade. Fora da minha vontade se chama morte. Então, homem, você escolhe. Eu sou Deus soberano sobre todas as coisas. Eu reino sobre todas as coisas. Eu tenho poder absoluto. E eu digo para você, eu estou te dando a capacidade de escolher. Mas saiba que se você escolher ir contra a minha vontade, você vai contra o Criador. Ou seja, você vai contra aquele que deu vida. Você vai contra aquele que te construiu, aquele que te fez. E se você fizer isso, então tem um outro lugar para você que se chama morte. Você escolhe. Ou seja, a soberania de Deus impera.
Deus, ao dar ao homem a capacidade de escolher, Ele não negou a sua soberania. Ele continua ainda soberano. Ele continua reinando sobre todas as coisas. Ele continua fazendo valer a sua regra, o seu modelo. Porque desde o início da criação Ele diz, olha, tem uma coisa, se você comer dessa árvore você vai morrer. E o homem então morreu. E toda a humanidade então nasce debaixo dessa condição. Porque Deus é soberano. Porque Ele não muda o seu modelo, porque Ele não muda a sua regra, porque Ele não vai contra Ele mesmo, porque Ele não negocia, Ele continua soberano, ou seja, a vontade de Deus permanece. Quem errou não foi Deus, quem falhou não foi Deus, quem criou uma outra saída foi o homem que abriu um outro caminho, e Deus disse, olha, está tudo aqui para você, mas se você escolher diferente disso, é esse lugar que você tem. Eu só quero que você entenda, é esse lugar. Você pode escolher, o direito é seu de escolher, mas a minha vontade é que você fique aqui, e não que você fique lá. E aí vale para mim e para você entendermos que essa soberania de Deus, então, é uma vontade contínua, desde o início, que a gente seja filho. Alguém pode dizer, mas que lugar terrível, esse lugar da morte, toda a humanidade então amaldiçoada, debaixo dessa condição, mas que Deus injusto. Não, pelo contrário, que Deus justo. Tão justo, que continua sendo ainda a vontade de Deus, o desejo de Deus, aquilo que Deus gostaria que nós entendêssemos e vivêssemos, que Ele é Pai. Ele quer continuar sendo Pai. Mesmo depois da desobediência, a vontade de Deus ainda é a mesma. Ou seja, Deus não mudou a sua vontade. O texto que nós lemos lá de João diz, aquele que faz a vontade de Deus. Mas qual é a vontade de Deus hoje? É a vontade de Deus sempre. É a mesma vontade de Deus. Mas o que Deus espera? O que Ele sempre esperou. Mas o que Deus inventou agora? Não, Ele inventou lá no começo, Ele criou lá no começo. Deus não muda. Ou seja, ainda que esse mundo esteja perecendo, a vontade de Deus ainda é que a gente seja filho. E diz assim lá em Tito, carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. O texto fala, então, Paulo trazendo ali para Tito, mais uma vez, uma instrução, uma orientação. Olha, então, Deus se manifestou, Deus entrou com uma providência, Deus cuidou, Deus veio com a sua graça e proporcionou, então, um caminho de volta de todo esse povo que se perdeu, que se afastou da presença dele, que escolheu errado, que decidiu errado, que foi pela sua própria vontade, que se volte, então, para o caminho. Porque a vontade de Deus é que a gente seja filho, como diz aqui o texto. Vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu. E purificar, então, e limpar esse povo, e fazer esse povo voltar àquele lugar que é da vontade de Deus. Ou seja, a vontade de Deus continua sendo que a gente seja filho, mas, como todos pecaram e carecem da glória de Deus, carecem da manifestação do amor de Deus, Ele criou um caminho para que a vontade dEle, que é uma vontade de salvar, de restaurar, de resgatar, possa ser entendida e mais uma vez esteja conosco a escolha, como esteve com o Adão, com o primeiro homem. A escolha, mais uma vez, nós ouvimos a oportunidade
de voltar para Deus. Ainda uma oportunidade de escolher. Não é porque a gente merece, mas é porque a vontade de Deus é criar um povo, é ter uma família, é ter filhos. Não criados sem entendimento, não criados sem possibilidade de escolha, não criados bitolados, mas aqueles que escolhem fazer a vontade dele. Aqueles que entendem a vontade do Pai e falam, bom, é essa a vontade do Pai, é essa que eu quero. Eu entendo a vontade de Deus, então me alegro com a vontade de Deus. Eu entendo o plano daquele que criou, a vontade daquele que criou, que tem o melhor para mim. Que com certeza tem o melhor para mim, porque quando ele fez tudo, ele disse ao fazer o homem que isso era muito bom, que era excelente, então ele tem um melhor para mim. Então, ainda que a minha vontade seja diferente, eu vou entender que a vontade dele de ser pai é uma vontade que talvez eu não entenda completamente. Mas eu sou convidado então a estar num lugar diferente. Paulo escreve aos Romanos capítulo 1, versículo 16, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé, viverá por acreditar. Por entender essa mensagem da cruz, acreditar na mensagem da cruz, essa vontade salvadora de Deus que se manifestou entregando Cristo Jesus para morrer no nosso lugar. Essa vontade tão grande de Deus de ter eu e você ao lado dele, que ele planejou tudo isso, providenciou tudo isso, moveu céus e terra para que a gente voltasse para lá. Pela graça de Deus, então. E diz lá o texto, ainda de uma forma mostrando todo esse cuidado de Deus, a salvação para todo aquele que nele crê, ou seja, todo aquele que mudar a sua forma de entender e olhar e falar, eu quero que a vontade de Deus se cumpra na minha vida, então é para você a salvação. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz, 1 Timóteo 2,3, isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos. Ele continua querendo, entende que continua sendo a vontade de Deus, é o maior desejo de Deus, o grande desejo de Deus. Se a gente pode dizer, é aquilo que impulsiona Deus na nossa direção continuamente, com esse amor contínuo sobre nós, que a palavra diz que nada pode nos separar desse amor, com esse mover do Espírito Santo que Ele colocou dentro de nós para que a gente ouvisse a palavra, entendesse, fosse consolado. O próprio envio de Cristo Jesus, toda essa movimentação na nossa direção demonstra a vontade de Deus. Nós somos o povo que clama pela vinda de Jesus para resgatar a igreja. E com certeza Deus quer fazer isso, com certeza Deus vai fazer isso, mas ainda é da vontade de Deus que aquele que não aceitou, que está do seu lado, que ele possa aceitar e possa estar junto. Então, a vontade de Deus é resgatar sim a igreja, mas a vontade de Deus ainda é resgatar mais um e outro e mais outro. E por essa misericórdia, por esse cuidado, por esse desejo de alcançar, Deus ainda retarda, Deus ainda aguarda para o momento oportuno, para o momento certo, para o arrebatamento da igreja. Tem um tempo, mas tem uma vontade de Deus contínua, para que pessoas se tornem filhos. Aquele que não poupou o seu próprio filho, Romanos 8,32, não faz ele todas as coisas, não nos dará graciosamente todas as coisas, não fará tudo que é necessário para a gente continuar nisso. Ou seja, essa vontade de Deus, esse plano de Deus, ele é um plano, é uma vontade, é um desejo, é um querer de Deus, que move nos mínimos detalhes,
para que se realize na nossa vida, para que a gente seja participante disso. Porque não é mais uma vez que a gente não tem entendimento, mas que a gente tem entendimento, que a gente tem alegria, que a gente tem a satisfação, que a gente escolha efetivamente a vontade de Deus e viva a alegria dessa escolha. Irmão, ser crente, seguir a Cristo não é ser uma pessoa derrotada, não é ser uma pessoa limitada, não é ser uma pessoa inibida de felicidade, de realização de desejos, não é isso. Lógico que os desejos que nos afastam de Deus, o próprio Deus está lutando pelo poder do Espírito que habita em nós, do Espírito lutando contra a carne, para que a gente não ceda. É o velho, não ameis o mundo, nem as coisas que estão nesse mundo, como diz João. Não ame essas coisas, porque isso vai concorrer com Deus. Isso vai concorrer com o amor que você tem por Deus, com o amor de Deus que está em você. Mas se você amar efetivamente a Deus e amar as coisas de Deus, o nosso vínculo é um vínculo de satisfação. E aí quando a gente fala de vontade, a gente tem que falar de satisfação. Porque fazer a vontade de Deus muitas vezes parece, puxa, a vontade de Deus então é a dele e eu sempre fico em segundo plano, eu não tenho alegria nenhuma, todas as minhas vontades eu tenho que negar. Quando eu faço a vontade de Deus, a ideia não é só eu me submeter, ainda que seja o caminho, mas sim eu desejar, eu querer aquilo que é a vontade de Deus. Ou seja, Deus, eu quero ter a tua vontade. Eu não quero só fazer a tua vontade, eu quero ter a tua vontade. Se em algum momento a minha vontade for distinta da tua, eu quero fazer a tua, mas eu quero, acima de tudo, ter a tua vontade, Senhor. Porque se a tua vontade for a minha vontade, eu serei com certeza a pessoa mais feliz do mundo. Porque se Deus é soberano, e se Deus realiza todas as coisas segundo a tua vontade, segundo a vontade dEle, se eu estiver alinhado com isso, eu vou transbordar em alegria. João 15:8 diz assim: se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Ou seja, eu vou usar a vontade de Deus com reverência, falando isso com respeito, mas usar a vontade de Deus para eu ser feliz. E não é pedindo para Deus me dar aquilo que é a minha vontade, mas é trocando, entendendo a vontade, entendendo o plano e vivendo isso e mudando os valores de Deus dentro de mim. Porque quando nós estamos então alinhados com a vontade de Deus, não é somente obedecer, mas é sentir, é nos alegrar, é desejar, é tanto isso, que isso realmente transborda no nosso coração, que o plano de Deus transborda, que o projeto de Deus transborda, que o milagre de Deus transborda. Ele não sacia a minha carne, ele sacia o mover do Espírito em mim. Ele testifica no meu espírito. É uma saciedade espiritual. Em algum momento pode ser que eu e você tenhamos uma vontade diferente da vontade do Pai. Pode ser que a gente lute com a nossa vontade diante da vontade de Deus. Sim, mas se nós conhecermos realmente a vontade de Deus, Lucas 22:41. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, contudo não se faça a minha vontade, e sim a tua. Jesus dizendo isso. Aquele que se alinhou a vida inteira com a vontade do Pai, aquele que fez a vontade do Pai, aquele que orava segundo a vontade do Pai, aquele que anunciava segundo a vontade do Pai, aquele que se submeteu, aquele que se fez carne, aquele que saiu do trono, se despiu da sua glória para fazer a vontade do Pai. Num momento ele diz: Pai, eu tenho uma vontade diferente, mas como eu fiz a minha vida inteira e vivi a tua vontade, eu me submeto à tua vontade, que seja feita a tua. Mas eu abro meu coração, rasgo meu coração diante do Senhor, oro aqui diante do Senhor, falo com o Senhor de joelhos para dizer: não é essa a minha vontade, Pai. Mas quando ele faz isso, nesse momento, o Espírito o enche, o fortalece, e ele caminha agora, sem olhar para trás, sem pestanejar, até o estar consumado, ele vai e experimenta a vontade do Pai. E esse Cristo Jesus não é o Cristo que está pregado na cruz, não, é aquele que morreu e ressuscitou. Não é um Cristo derrotado, é um Cristo vitorioso, é aquele que se assentou à destra do Pai. É o nome que está acima de todo nome, ou seja, entenda comigo que fazer a vontade do Pai, fazer a vontade do Pai não é perecer, é negar a si mesmo, mas não é perecer.
Porque lembra quando nós lemos lá de João? Aquele que faz a vontade do Pai vive eternamente. Aquele que faz a vontade do Pai vive eternamente. Ou seja, a vontade de Deus há de ser a minha e a sua vontade. Nada se compara a nós trocarmos essa vontade, mudarmos o nosso entendimento e nos alinharmos realmente à vontade do Pai, de forma que aquilo que alegra o coração do Pai me alegra também. Aquilo que o Pai move, eu quero estar movendo também. Aquilo que o Pai está fazendo, eu quero estar no meio, eu quero estar enfiado nesse negócio, porque eu quero sentir isso. Porque esse Deus que criou todas as coisas, e quando criou o homem, naquele momento disse que era muito bom o que ele tinha feito, com certeza. Com certeza ele tinha muita satisfação do que ele tinha feito e ia compartilhar essa alegria, essa satisfação ao coração daquele homem, se ele estivesse andando segundo a vontade do Pai. João 4,31, a resposta de Jesus fala muito sobre isso. Nesse inteirinho os discípulos lhe rogaram, dizendo: mestre, come. Foram buscar comida, levaram para o mestre. Come, mestre. E aí então Jesus responde: uma comida tenho para comer, que vocês não conhecem. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A comida saciava o espírito. A comida era fazer a vontade. Vale a gente comparar o que é a saciedade de você ter uma fome, um desejo, comer algo fisicamente e estar satisfeito. Jesus compara isso. Ele fala: fazer a vontade do Pai me sacia. Ou seja, mata o meu desejo, porque o meu desejo está alinhado com Deus. Porque a minha vontade é a vontade do Pai. Porque é isso que eu quero fazer. Porque é isso que eu amo fazer. Então o convite hoje para você a considerar o seu alinhamento, eu fazer a vontade de Deus, se sujeitar à vontade de Deus não é para você simplesmente dizer: ah, tá bom, vou fazer. Ah, então tá, né, fazer o quê? Ah, vou sair daqui com esse peso. Não. É sair daqui com o seu coração aberto, para que a sua vontade seja a vontade de Deus. Não é você falar: Deus, realiza os meus sonhos. Deus, realiza a minha vontade. Não, Deus, eu quero a tua vontade em mim, eu quero os teus sonhos para mim. Se podemos chamar assim, os pensamentos de Deus. Deus, eu quero os teus projetos aqui dentro. Eu quero o Senhor reinando aqui, de forma a apresentar os projetos. Eu não quero apresentar os meus. O Senhor até permite que eu apresente, mas tá bom, pode mudar. Se é meu, é teu. Então o Senhor muda e me devolve pronto, revisado, atualizado, corrigido. Não é? Devolve para mim. Eu quero viver isso. O convite então é entender que a soberania de Deus prevalece, o plano de Deus prevalece, o amor de Deus prevalece, a vontade de Deus prevalece. Que tal? Que tal se a gente se alinhar a isso? Que tal se a gente se voltar realmente para isso? Que tal se a gente mudar, entender a vontade, viver essa vontade e mais, sermos saciados, abençoados, alegres, gratos pela vontade de Deus que se cumpre em nós. Esse Espírito que habita aí, no seu coração, ele é poderoso, poderoso, para fazer você feliz. Vou dizer para você com certeza, é a vontade de Deus que você seja feliz. Não é que você se apegue a esse mundo, nem às coisas desse mundo, porque tudo isso, como diz o texto, é passageiro. E isso concorre com Deus. Mas a alegria do Senhor é a nossa força. Tenha certeza que Deus quer fortalecer você com a alegria dEle, com a vontade dEle. Amém? Feche seus olhos, quero orar por você. Eu não sei das suas vontades. Para falar a verdade, eu sei de algumas minhas, mas nem todas. Mas Deus tem falado através da palavra dEle qual é a vontade dEle.
Às vezes a gente não quer ver, às vezes a gente reluta, às vezes a gente mistura com a nossa vontade, mas Deus tem anunciado a vontade dEle. Deus tem falado um plano dEle, Deus tem mostrado para nós. Não deixou a gente sem orientação, sem aviso. Deus tem trabalhado nas nossas vidas. Jesus, quando falou para serem discípulos, disse: quer ser meu discípulo? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Ainda que parecesse realmente uma palavra dura, e sim, era uma palavra de renúncia, um convite a renunciar a si mesmo, havia um convite para ser filho, para ser cuidado pelo Pai. Jesus, quando ora, intercedendo por nós, por todos aqueles que criam, aqueles que haveriam de crer, ele fala que um dos objetivos desse ministério que fica, que permanece, é que todos conheçam o amor que Deus tem por cada um e pelo Filho. Nós hoje entendemos do amor de Deus pelo Filho. Entendemos o amor de Deus por nós ao compararmos esse amor de Deus pelo Filho. A vontade de Deus prevalece. O plano de Deus vai se cumprir. E se eu e você, então, nos alinharmos a isso? E se então transbordar no nosso coração, e se então dirigir o nosso coração e as nossas atitudes à vontade de Deus e não a nós? E se a gente se alinhar, e não é perguntar, Senhor, que roupa que eu tenho que usar hoje, é muito mais do que isso. Não é perguntar que caminho que eu tenho que tomar, que horas que eu tenho que acordar, que livro da Bíblia que eu tenho que ler, é muito mais do que isso. É ter a vontade dirigindo completamente a razão da nossa vida. Todas as outras coisas Deus falará ao nosso coração. Deus irá nos orientar, nos instruir. Mas hoje, nessa manhã, o convite é: se alinhe à vontade de Deus. Faça a sua oração. Faça a sua oração e declare: Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Eu quero conhecer e quero me jogar na tua vontade. Quero me entregar na tua vontade. Quero me entregar no teu plano, no teu projeto, porque eu sei que ele não vai falhar. E eu sei que ele é o melhor para mim. Ó Deus, em nome de Jesus, olha para cada um dos teus filhos aqui, Pai. Aqueles que se colocam diante da tua vontade, que se posicionam diante da tua vontade. E reconhece, ó Deus, pelo discurso, pela tua palavra, pelos sinais, pelo mover do Senhor, pelo agir do Espírito, reconhece um plano, um querer do Senhor, uma vontade do Senhor. Pai, que cada um que está aqui possa ser impactado realmente com essa vontade. E possa, Deus, nessa escolha dessa manhã, que há de ser uma escolha para todos os dias, que há de ser uma escolha definitiva, que cada um aqui possa se alinhar à tua vontade, mesmo que pareça estranho aos nossos olhos, mesmo que afronte os nossos desejos, porque assim é o negar-se a si mesmo, mesmo que faça com que os nossos olhos sejam tirados do mundo e das coisas que estão nesse mundo, porque assim é a troca. Assim é se voltar para o Senhor, ó Deus, e suas coisas eternas. Então, Pai, em nome de Jesus, que nós possamos hoje, de uma forma especial, de uma forma melhor e maior e mais completa, que nós possamos, ó Deus, nos voltar, nos alinhar à tua vontade. Pai, fala ao nosso coração. Que não se encerre nesses minutos, ó Deus, mas o teu Espírito continue clareando esse entendimento, continue falando conosco, para que a gente possa escolher melhor. Para que a gente possa escolher certo, para que a gente possa estar com o Senhor, para que a gente possa, Deus, viver o teu plano e ser abençoado, ser saciado, ser feliz. Nos leva, Deus, a esse lugar de decisão, Pai, em nome de Jesus. Trabalha agora nas nossas vidas, continua falando, Pai, ao nosso coração. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que toda a verdade do Senhor, dentro desses corações, seja preservada agora pela tua mão, pelo teu poder. Que o Senhor livre, Deus, em nome de Jesus, da palavra ser desviada, roubada, perdida, mas que ela possa florescer, que ela possa frutificar,
que ela possa transformar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos ficar em pé, vamos orar. Glória a Deus pela vida de cada um dos irmãos que esteve aqui conosco. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai, por esse tempo na Tua casa. Obrigado pela Tua infinita misericórdia, por esse cuidado. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos reúne aqui e também coloca os irmãos ligados nesse tempo, mesmo que à distância, mas estamos juntos no só Espírito. Que a Tua bênção, Deus, recaia sobre cada lar representado aqui, sobre cada lar que está aberto para a Tua palavra. Que seja o Senhor cuidando, o Senhor fortalecendo e manifestando, Deus, como declaramos aqui, o Teu plano. Que os olhos se abram, que os ouvidos se abram. Que a Tua verdade, Pai, esteja clara, que esteja pulsando nos corações, que esteja substituindo as mentiras desse mundo, para que esse povo viva alinhado com o Teu plano. E viva, Pai, o resultado, o Teu plano em si, que há de se completar. Preserva os Teus filhos, cuida deles, livre-lhes do mal. Dá uma semana para eles, ó Deus, de alegria na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.